Vamos lá. Já que o ano virou, eu vou te dar os melhores conselhos que você pode receber para você começar a praticar nesse ano e fazer esse ano ser o melhor ano possível da sua vida. O primeiro ponto é modelagem. O que significa modelagem, Natan? Significa você pegar pessoas de bons exemplos para você seguir, pessoas que inspiram você, pessoas que realmente refletem na vida que você quer ter no futuro, que tenham a vida parecida com o que você quer ter no futuro, e pegue eles como um modelo. Ou seja, não estou dizendo para você imitar eles especificamente, mas é você começar a buscar conhecimento, buscar lições que você pode tirar com essas pessoas. Então, por exemplo, nossa, como é a forma que ele se comunica? Como é a forma que ele age? Qual é a forma que ele tem essa ação? Como ele conseguiu chegar onde ele conseguiu chegar? Como que ele fez essa ação? Como que ele fez esse investimento? Como que ele faz isso? Como ele faz aquilo? Começa a se questionar, começa a pegar essa pessoa como um modelo, com modelagem, para te começar a refletir e começar a colocar, alocar esses mesmos comportamentos, esses mesmos hábitos que essa pessoa que você admira, que você se inspira e traga para sua vida. Porque é bem óbvio. Se essa pessoa com esses comportamentos, com essa forma de agir, conseguiu chegar lá, você também consegue. Você só precisa implementar na sua vida, alocar na sua vida e começar a ter disciplina em cima disso. Simplesmente isso. É assim que funciona. Então você vai começar a pegar as pessoas que você mais admira no teu nicho, na tua profissão, naquilo que você quer seguir e começar a modelar essas pessoas. Lembrando, não é imitar, porque imitar é plágio. Porém, você modelar, que é diferente, você pegar modelos dessa pessoa que funcionou e começar a praticar na sua vida. Os hábitos, os comportamentos, a forma de pensar, a forma de agir, a forma de investir, a forma de priorizar o tempo, a forma de ter experiências. Começa a modelar essa pessoa. Segundo ponto, e muito importante, é network. Você precisa ter network. Nata, o que é network? Bom, vamos lá. Net significa rede. Lembrando, tá? Network é uma palavra em inglês. Então, net significa rede. Work significa trabalho. Então, ou seja, rede de trabalho. Ou seja, é você começar a se conectar com pessoas que fazem você se desenvolver profissionalmente e pessoalmente. Talvez, em um futuro bem próximo ou longo, independente, vocês consigam criar uma conexão e vocês dois prosperar junto, um com conhecimento de cada um. Então, ou seja, eu tenho conhecimento, você tem outro. Então, talvez tenha coisas que eu tenho de conhecimento você não tenha. E tenha coisas que você tem de conhecimento que eu não tenho. Então, automaticamente, a gente se junta para dividir os conhecimentos, para um distribuir o conhecimento para o outro e fortalecer cada lado. Talvez a gente possa criar um negócio e assim por diante. É assim que se forma network, certo? Então, como que eu faço network? Cara, as redes sociais aí tá muito fácil de encontrar pessoas. Então, você pode formatar, você pode formar network com pessoas que você acha nas redes sociais. Ah, mas é de outro estado. Não importa, cara. Vocês podem fazer uma live, vocês podem fazer uma chamada de vídeo, vocês podem fazer qualquer coisa possível para vocês começar a trocar ideias, começar a criar ideias, porque isso gera um sensor de criatividade dentro do seu cérebro. Você começa a ser mais criativo, você começa a ter mais ideias, você automaticamente tem mais experiências, porque as experiências dos outros também podem servir como experiência para você, basta você alocar no local correto. Então você começa a expandir o seu cérebro. Quanto mais você expandir o seu cérebro, melhor, porque daí você vai estar aberto a novas ideias, a novas experiências, a novas ações e a novos pensamentos. Então, a questão aqui é o seguinte: você utilizar a internet com inteligência e não de modo errôneo, porque a maioria das pessoas utilizam a internet de modo errado. Então, ou seja, em vez de elas criarem conexões para expandirem os seus pensamentos, expandir sua mentalidade, ter mais ideias, ter mais oportunidades, elas usam a internet para ver fofoca, para ver vida de famoso, para ver vida de cantor, de ator, que seja, para ficar com distrações, para ficar passando. As pessoas usam a internet de modo peculiar e geral para passar tempo, sendo que na verdade a internet ela tem que ser utilizada para te ajudar. E isso não é culpa do algoritmo, é culpa tua, porque o algoritmo não entrega aquilo que ele quer que você veja, ele entrega aquilo que você quer ver. Então o problema está em você, em ver os conteúdos errados, em direcionar o algoritmo a te entregar conteúdos errôneos. Cara, olha, faz tempo, mas faz tempo mesmo que o algoritmo não me entrega conteúdo errado. O algoritmo só me entrega conteúdo de boxe,
porque eu luto boxe, eu gosto de ver. O algoritmo me entrega conteúdo de empreendedorismo, o algoritmo me entrega conteúdo de musculação de academia, porque eu curto também, o algoritmo me entrega desenvolvimento pessoal, o algoritmo me entrega o desenvolvimento profissional. Só coisas que vão fazer eu evoluir, e não coisinhas que vão matar minha curiosidade e a minha vida não vai mudar em nada. Talvez a última vez que o algoritmo me entregou alguma coisa assim errada foi no começo de 2024, por aí, faz muito tempo. E quando me entregou, eu bloqueei. Então, ou seja, eu já mostrei para ele que eu não quero ver isso. E ele já entendeu e começou a me direcionar para o caminho que eu quero que ele me direcione. Então você tem que treinar os algoritmos das redes sociais, cara. A culpa não é não é dele, é tua. Isso eu tô falando TikTok, tô falando Instagram, tô falando YouTube. Tudo isso você tem que controlar. Não é ele que te controla, sim você controla ele. Só que você fazendo dessa forma, ele que te controla. Então, em resumo, cara, busque criar network. Ah, não tem ninguém perto da minha casa, não tem ninguém no meu bairro, não sei o quê. Busca nas redes sociais, cara. Hoje eu conheço vários players, caras que estão muito evoluídos nas redes sociais, que eu acompanho, que eu falo com eles no direct, que a gente troca ideia, a gente tem projetos, a gente tem, inclusive agora para 2025 a gente tem projetos para fazer collabs, para fazer um monte de coisa, para fazer negócios, que eu comecei a trocar ideia na internet, ou eles mesmos me chamaram, pô, cara, eu gostei do teu trabalho, tá, vamos trocar uma ideia. Foi indo evoluindo, a gente começa a trocar ideia, começa a fazer live, collab junto, começa a fazer chamada de vídeo particular junto para trocar uma ideia, para trocar experiências, trocar experiência com o outro. Pô, às vezes eu ouvi, cara, aconteceu diversas vezes, eu tava conversando com o cara ali e ele me contar algo que eu nunca tinha pensado na minha vida. E aí eu anotar e trazer esse conhecimento para minha vida. Assim também já aconteceu de forma diferente também, de forma contrária, ele não sabia, pô, e ele, caraca, eu não sabia disso, e eu, é verdade, tal, trocando uma ideia. Às vezes, cara, você só precisa buscar a oportunidade correta. Porém, se você não quiser buscar a oportunidade correta, ela não vai bater na tua porta toda hora. A oportunidade passa praticamente uma vez só. Se você não aproveitar ela, de fato, você não vai evoluir. Você precisa fazer com que as coisas te beneficiem, não você beneficie as coisas, liberando endorfina, liberando recompensa e imediatismo em cima das coisas. Terceiro ponto, se comunique. É aquela frase, quem tem boca vai a Roma. É basicamente isso. Aprenda a se comunicar. Aprenda a aumentar o seu vocabulário. Aprenda a ter mais firmeza na sua comunicação. Aprenda a direcionar a tua comunicação, a tua fala para onde você quer que ela seja direcionada. Porque tem muitas pessoas que se comunicam de forma tão errônea, tão errada, que acabam falando algo que não queriam falar, mas acabaram falando por conta do seu modo errado de se comunicar. E aqui eu estou falando seriamente para você. Aprenda a se comunicar. Aprenda a aumentar o seu vocabulário. Aprenda a utilizar as palavras corretas. Evolua mais na questão de conhecer palavras. Então, como eu consigo conhecer palavras? Cara, por exemplo, antes de ler livros, eu não conhecia o básico das palavras de português. Não conhecia praticamente o básico. Depois eu comecei a ler, eu comecei a conhecer novas palavras. Complexidade, eu não sabia o que era complexidade. Dissuadir, eu não sabia o que era dissuadir. Sucumbir, eu não sabia o que era sucumbir. Todas essas palavras mais dificultosas, vamos dizer assim, não complexas, mas dificultosas, porque complexo de verdade é o ser humano, não são as coisas, eu descobri lendo. Pô, que palavra é essa, velho? Pera aí, deixa eu puxar aqui na internet, deixa eu ver o que significa. Significa isso, beleza, então deixa eu anotar o que significa para mim sempre me lembrar e talvez amanhã depois eu consiga utilizar essa palavra, que eu não entendi. Lendo livros, cara. Então, para você aumentar o seu vocabulário, muitas das vezes é você se absorver de conhecimento, você vai aprendendo coisas. Caraca, o que significa isso? Você vai lá, busca, significa isso. Muitas vezes você não vai gravar, mas anota ali. Talvez essa palavra apareça amanhã depois, você já sabe o que ela significa. Elimine os vícios de linguagem, cara. Elimina os vícios de linguagem. Os vícios de linguagem, geralmente, eles surgem por conta do ambiente que você convive. Porque o ambiente é muito modulatório. Então, você tende a repetir os mesmos comportamentos que aquele ambiente que você se localiza faz. Então, poxa,
Se o teu ambiente fala toda hora gírias descoladas e não sei o que e tal, você tende daqui a um tempo, se não já agora, repetir esses mesmos comportamentos. Então provavelmente você fala gíria porque os teus amigos, enfim, teus familiares falam gírias também, falam essas gírias peculiares. Então automaticamente você acaba entrando nesse ciclo e começa a falar gíria também. Qual é o método? Se distanciar dessas pessoas. Porque senão, por que o seu cérebro começa a repetir essas palavras? Porque de tanto você conviver com essas pessoas, o seu cérebro já acaba entendendo isso como normal. Poxa, é normal falar gíria. É normal falar esse tipo de palavra. Então você vai começar a falar esse tipo de palavra. É a mesma coisa você começar a conviver num ambiente que só fala palavrão. Automaticamente você vai se acostumar, você vai se normalizar, na verdade, o seu cérebro vai se normalizar em falar palavrão. E aí a cada 30 segundos você vai falar um palavrão. Por quê? Porque o seu ambiente é coerente a isso. Então o método é mudar o ambiente. Se comunique com clareza, cara. Para de usar palavras difíceis. Muitas pessoas acreditam que se comunicar bem, ter uma comunicação eficaz, é falar palavras dificultosas. Nossa, eu dissuadir, que não sei, eu persuadir. Não é isso. É você comunicar tão com clareza que faça a pessoa entender você logo de primeira. Porque entenda uma coisa, quando uma pessoa não te entende, o erro não está na pessoa, o erro está em ti. Você se comunicou de forma errada, você se comunicou de forma errônea, que faz com que a pessoa não te entenda. Então você precisa melhorar o seu vocabulário, você precisa melhorar a sua comunicação. Por isso que eu falo para os meus mentorados que é o seguinte, quando eu estou fazendo uma live, quando eu estou fazendo uma aula gravada, quando eu estou fazendo uma mentoria e vocês não me entendem, a culpa é toda minha. A responsabilidade é minha, não é de vocês. Porque eu que me comuniquei de forma errada, eu que me comuniquei de forma errônea, que faz com que vocês não me entendam. Então eu preciso melhorar minha comunicação, eu preciso tornar minha comunicação mais flexível, mais clara, mais fácil de entender. Então o erro é sempre quando a pessoa oposta não te entende, o erro é sempre do comunicador. Sempre. Nossa, eu expliquei 10 vezes, tu não entendeu. Não é a pessoa que não entendeu. Você que explicou de forma errada. Nossa, essa pessoa é burra, não me entende. Não é que essa pessoa é burra. Você que não explicou, você que não se comunicou com clareza. Por isso que essa pessoa não te entendeu. Então, qual que é o método? O método é melhorar a sua comunicação. Começa a utilizar palavras fáceis de entender. Para de utilizar palavras difíceis. Porque muitas pessoas começam a ler, começam a aprender novas palavras e começam, caraca, eu aprendi essa palavra difícil, então eu vou começar a implementar no meu vocabulário para mim parecer uma pessoa importante e uma pessoa diferente. Só que é aí que você dificulta cada vez mais o entendimento das outras pessoas sobre você e também dificulta a sua comunicação. Torna a sua comunicação difícil, complexa. O método é se comunique de forma clara, com que as pessoas tenham facilidade de te entender. A comunicação, cara, leva você em qualquer lugar. Se você sabe se comunicar, se você sabe te posicionar por meio da comunicação, isso vai fazer você se desenvolver. Eu não sou especialista em comunicação. Tudo que eu estou falando é que eu aprendi com especialistas em comunicação. Aí entra a questão do network que eu falei no último passo. Então, a questão é, se você quer aprender mais sobre comunicação, você precisa achar, encontrar, e hoje vai ser bem fácil de você encontrar por meio das redes sociais, especialistas em comunicação, em oratória, em vocabulário, para você se aprofundar mais nisso e melhorar a sua comunicação. Mas é muito importante para o seu desenvolvimento pessoal e para a sua própria disciplina, cara. Por incrível que pareça, a sua comunicação. Quarto ponto e muito importante. Aprenda a ouvir. Nossa, Natan, mas tu acabou de falar de comunicação, que a gente tem que se comunicar, que a gente tem que ter uma comunicação clara, e agora você está falando que a gente precisa ouvir? Óbvio. Não significa que você tem uma comunicação clara, que você tem uma comunicação boa, que você tem um bom vocabulário, que você não tem que ouvir as pessoas. Aprenda a ouvir. A gente só absorve conhecimento, a gente só entende algo, a gente só melhora em questão de conhecimento se a gente sabe ouvir. Se você não sabe ouvir, esquece. Você vai virar um cara egoísta que só quer falar de você mesmo. Mas nunca vai aprender com as experiências, com as dicas, com as oportunidades, com as ferramentas, com os métodos que as outras pessoas estão fornecendo para você. Por quê? Porque você não tem essa capacidade de ouvir as pessoas. Ouça as pessoas. Principalmente
Principalmente falando se você está num ambiente que as pessoas ao seu redor estão com uma capacidade maior do que você. Porque se elas estão com uma capacidade maior do que você, significa que elas têm mais experiência, significa que elas têm mais conhecimento. E se elas têm mais experiências e mais conhecimento, você tem que ser interesseiro. Nossa, Natan, meus pais me ensinaram que eu não posso ser interesseiro, o que é isso? Não, não vou ser interesseiro. Calma, relaxa. Não é interesseiro de dinheiro, é interesseiro de conhecimento. Todos nós, coloca uma coisa na sua cabeça, já quebrando uma objeção em uma crença que talvez você tenha. Todos nós somos interesseiros em alguma coisa. Se você não é interesseiro em conhecimento, você é interesseiro em qualquer outra coisa, mas você é. Eu sou interesseiro em conhecimento, cara. Eu me aproximo das pessoas para colher o conhecimento que aquela pessoa tem. Não vejo problema nisso. Isso faz eu evoluir, faz eu ajudar mais pessoas, porque o conhecimento que eu conheço eu trago para mim mesmo e automaticamente transbordo na vida de outras pessoas. Prospera a vida de outras pessoas, então não vejo problema nisso. Então eu sou totalmente interesseiro em conhecimento. Se você não tiver conhecimento para me dar, eu não vou me aproximar de ti. Desculpa, eu não quero tu próximo de mim. É simples assim que funciona o jogo, cara. Então, primeiro, seja interesseiro. Segundo, aprenda a ouvir. Seja curioso, pergunte. E não é perguntas superficiais. Nossa, como é que tá? Olha, como é que tá o dia? Será que vai chover hoje? O que você vai fazer amanhã? O que você vai fazer nas férias? O que você vai fazer na folga? Não, não é isso. Não é essas perguntas. São perguntas profundas. Quais foram as maiores atitudes que mudou a tua vida? Bomba. Perguntas profundas significa perguntas que fazem a pessoa oposta refletir, pensar. Perguntas ruins são perguntas que a pessoa não pensa. É sim ou não? Ah, vai ter alguma coisa para fazer? Não. Ah, tá calor hoje? Sim. São perguntas superficiais. São perguntas que não fazem outra pessoa pensar. A resposta sai automática. Agora, perguntas boas são perguntas profundas, que são automaticamente perguntas que fazem a pessoa raciocinar. Quais foram as melhores experiências que você teve na sua vida que fez você ter a vida que você tem hoje? Caraca, a pessoa para. Nossa. Para relembrar qual foi a maior experiência que ela teve. Qual foi o maior aprendizado que você teve nesses teus anos de vida? A pessoa, caraca, qual foi? Qual foi o maior conselho que uma pessoa já te deu na tua vida que você leva para sua vida até hoje? Pessoa, cara, por incrível que pareça, só para você ter noção de quão interesseiro que eu sou nessa questão de conhecimento. Eu tava cortando meu cabelo no meu barbeiro e, cara, ele também é muito envolvido com essa questão de desenvolvimento, porque como eu falei para você, eu só me conecto com pessoas que querem crescer. Até o teu barbeiro, sim, até meu barbeiro. Se o meu barbeiro fosse um cara que não tivesse interesse em evoluir, em crescer, em se desenvolver, eu não cortaria o cabelo com ele. Eu iria achar outro cara. Tá, tudo bem que o meu bairro ajuda muito. Então, o bairro que eu moro é um bairro que faz com que eu ache pessoas que queiram se desenvolver com muito mais facilidade, porque o meu bairro é um bairro mais sofisticado, vamos dizer assim. Porém, cara, você precisa se conectar com pessoas assim. E eu tava cortando o cabelo com ele, e eu falei assim pra ele, cara, qual foi o maior conselho que você já recebeu na tua vida? Cara, ele ficou parando pra pensar, velho, qual foi o maior conselho? E aí a resposta que ele me deu foi uma resposta extraordinária. Cara, o maior conselho que eu já recebi na minha vida é: se priorize. Se priorize, velho. Confie em você mesmo. Ele começou a contar essa história e eu, cara, como assim? Conta mais sobre isso. Ele foi me contando. Não, que eu vivi isso e tal, teve experiência, eu linkei com isso, linkei com aquilo, conversei com o tal, meu pai não sei o que, pá, e eu, caraca. Até passou rápido as horas de corte. Então, ou seja, você fazer perguntas profundas, você saber ouvir, velho. Saber ouvir. E fazer perguntas profundas, cativadoras, que fazem você colher experiências reais. Assim, você fazendo isso frequentemente, você nunca vai perder tempo. Nunca vai perder tempo. Por mais que você não esteja fazendo nada, se você faz uma pergunta profunda para uma pessoa do lado, você não está perdendo tempo, você está colhendo experiência, a experiência daquela pessoa, e você está colhendo conhecimento. O que vai fazer você uma pessoa melhor
e o que pode possibilitar você fazer um transbordo em outra pessoa e fazer essa pessoa prosperar. E automaticamente essa pessoa fazer tu prosperar, por conta de falar assim, caraca, fulano me ajudou a prosperar. Essa pessoa te indica, você cresce, você vai sendo mais conhecido e vai prosperando automaticamente. Isso faz a sua família prosperar e faz as pessoas que você ama também prosperar. É extraordinário isso, cara. Sua cabeça vai dar um boom depois de todo esse conhecimento. Quinta coisa muito importante, ouça músicas positivas. Entenda que é o seguinte, tudo, exatamente tudo na nossa vida é feito de energia. Então, ou seja, a tua energia se conecta com a energia da coisa que você está escutando ou com a coisa que você está convivendo, e isso acaba se tornando uma vibração. E essa vibração pode ser positiva ou pode ser negativa. Isso acaba se conectando com um sentimento, e esse sentimento pode ser negativo ou pode ser positivo. Para quem não entende, tá? A vibração que eu quero dizer é o sentimento. Então, se você... Cara, eu acho que todo mundo já passou por essa experiência. Experimenta, ou se você ainda não passou, faz isso agora, tá? Depois que acabar esse vídeo, você faz. Experimenta colocar uma música triste, uma música de velório, mais ou menos isso. E fica ouvindo ela por uns 10 minutos. Cara, automaticamente você vai se conectar numa vibração tão ruim, que você não vai ter vontade de fazer mais nada. Você vai desistir, você vai começar a chorar, você vai começar... Nossa... Por quê? Porque a tua energia se conectou com a energia da música, o que formou uma vibração, ou seja, um sentimento que faz você ter esse peso. Agora, experimenta colocar uma música vibrante que te joga para cima. Cara, a tua energia já vai lá no astral, já... Por quê? Porque é a mesma coisa, porque a tua energia se conectou com a música, automaticamente criou uma vibração, que é o sentimento, e isso faz você... vamos para cima, vamos treinar, vamos buscar um... Cara, esse é um dos métodos que eu coloco para os meus mentorados fazer, que é o quê? Sempre quando você estiver desmotivado, sempre quando você não estiver entusiasmado para fazer algo, coloca uma música positiva, velho. Porque isso é estimulante, isso vai fazer você vibrar. Tanto é que quando eu não tô afim de treinar, e eu treino todos os dias, tirando domingo, mas eu treino todos os dias, sempre quando eu não tô afim de treinar, eu pego o meu fone, coloco uma música estourando ali, uma música positiva, vibrante, estourando, e eu já vou treinar, já me causa aquela vibração, e eu vou para cima. Agora, se eu coloco uma música negativa, automaticamente eu vou piorar a situação, e é aí que eu não vou querer treinar. Aí eu vou querer ficar jogado na cama, chorando, dormindo, criando coisinha na cabeça, criando paranoia e não querendo evoluir na vida. Então, muitas das vezes, o que falta para você é uma música positiva que faça você progredir. Experimenta isso, cara. Não tô dizendo que você tem que experimentar isso diariamente, mas pelo menos algumas vezes na vida ou algumas vezes na semana você tem que experimentar isso. Isso vai mudar a sua vibração, vai mudar o seu sentimento, você vai começar a ver as coisas por um ângulo positivo e não um ângulo negativo mais. Sexto ponto é: haja. Tenha ação em tudo que você aprender. Nossa, eu aprendi hoje. Coloque no máximo 48 horas para você praticar aquilo que você aprendeu. Nossa, eu li o Pai Rico, Pai Pobre agora e eu aprendi algo sobre investimento. 48 horas para você colocar isso. Nossa, mas não tem como. Tem como. 48 horas, 2 dias para você praticar isso. Você tem 2 dias para praticar isso. Nossa, eu aprendi algo aqui no como fazer amigos e influenciar pessoas, sobre comunicação, sobre pessoas. Começa a praticar isso dentro de 2 dias com as pessoas que você convive. Nossa, eu aprendi algo vendo o vídeo aqui do Natan aqui sobre disciplina. Começa a praticar isso dentro de 48 horas, 2 dias para você praticar isso. Cara, aprenda a absorver conhecimento, trazer para tua vida e praticar. Eu colhi conhecimento, tô lendo um livro aqui, colhi conhecimento, trouxe para minha vida, para minha cabeça, para o meu mental, para o meu pensamento e automaticamente já coloquei para fora. O que é colocar para fora? Coloquei para jogo, comecei a praticar, comecei a agir. Agora, se você simplesmente pegar o conhecimento, trazer para você mesmo, colocar na sua cabeça e ficar aqui, não colocar para jogo, vai acontecer 2 coisas. Uma, você não vai mudar a sua vida. Porque é por meio da ação, por meio do agir, que as coisas acontecem. Segundo, você vai criar uma obesidade mental, o que pode causar uma depressão a longo prazo em você. Até o que é uma obesidade mental? É quando não acontece o transbordo. É quando o conhecimento que você tem fica dentro de você e você não
não aloca para outra pessoa, não distribui para outra pessoa. Isso vai se enchendo ao ponto de você começar a pirar